Glória a Deus. Aleluia. Quando encontraram, digo amém. Glória a Deus. Amém. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 21, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês oscilarão de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam. Eita, Deus. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Glória a Deus. E cavou ao redor do altar uma vala na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou ele, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a vala. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do holocausto, à frente do altar, e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Aleluia, Deus. e sou teu servo. Glória a e Deus. todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Vai sempre um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus. Bem forte para Jesus. Aleluia. Essa aqui é uma passagem muito conhecida por todos nós. Talvez nós já ouvimos pregações a respeito dessa passagem, inúmeras vezes. Mas a palavra de Deus ela se renova cada vez que ela é pregada. E todo o tempo ela vem falando conosco dia após dia. Não que a palavra ela seja repetitiva, mas que nós precisamos ouvir. E se nós precisamos ouvir, é porque algo falta ser mudado em nós. E essa palavra, ela começa com Elias se dirigindo ao povo e perguntando: Até quando cocheareis de um lado para o outro? Se vocês acham que Deus é Deus, então sirva a Deus. Se vocês acham que Baal é Deus, então sirva a Baal. Glória a Deus, aleluia. Quem não sabe que Deus é Deus? Aquele povo sabia. Só que naquela época existia um conflito de ideias naquela época. Acabe, que era rei naquela época, a palavra de Deus diz que ele fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Baal fez, aliás, esqueci o nome do rei. Aleluia, Deus. O rei, ele fez além de ele fazer altares, Acabe, ele fez também templos para Baal e Azera. Assim mesmo. E aí o que aconteceu? Isso levou o povo a se desviar de Deus, se desviar do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Agora, vocês acham que aquele povo ele se desviou de Deus porque eles achavam que Deus não era Deus?
Será que aquele povo não conhecia as obras que Deus lhe tinha feito? É claro que eles sabiam. Mas nós somos propensos a tropeçar. Verdade. Somos propensos a cair no pecado. Aleluia, Deus. Mas a palavra de Deus diz assim: olha, resistir ao pecado. Glória a Deus. Fugir do pecado. Glória a Deus. Deus, Ele não manda a gente resistir do pecado. Ele manda a gente fugir. Verdade. Ele manda a gente resistir ao diabo. Mas no pecado, foge. Aleluia, Deus. Por quê? Porque eu não posso tentar a minha própria carne. Aleluia, Porque Deus. se eu tentar, eu vou cair. Verdade, meu Pai. E quando Elias, ele chamou os profetas de Baal para esse desafio, a intenção dele era provar aquilo que todo mundo já sabia, que Deus realmente é Deus. Aleluia, Deus. Aquele povo, eles estavam capenga, sabendo que Deus era Deus, mas estava alguns voltados para Baal, queimando incenso, oferecendo holocausto para um Deus que não andava, que tinha nariz, mas não cheirava, mãos, mas não apalpava. Assim mesmo, meu Deus. Aquelas mãos. Aleluia, Deus. Deus, ele estava quieto enquanto aquele povo andava nas suas direções, nos seus próprios caminhos. Então Elias, ele resolveu chamar aquele povo. E aí, ele preparou o altar que estava totalmente em ruínas, porque o povo oferecia a Baal os seus sacrifícios. Aleluia. Deixou de sacrificar a Deus. E aí o que ele fez? A palavra diz assim, ó: Elias reparou o altar. Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Ele pegou aquelas pedras exatamente para que viesse a haver reconciliação entre o povo e Deus. Aleluia, Deus. Aquelas pedras, ela representava Israel. Glória a Cada Deus. pedra representava uma tribo. E ele ia queimar um holocausto, uma oferta naquele altar, oferecendo a Deus, fazendo uma renovação de aliança entre Deus e Israel. Aleluia, Deus. Por quê? Porque Israel tinha oferecido o seu altar, o altar que era para Deus, oferecido para ídolos. E muitas vezes isso acontece com pessoas que estão na casa de Deus. É verdade. Às vezes nós chegamos a negociar o altar, que é a minha vida, que é a tua vida, Aleluia, com Deus. Baal. Eita, papai é forte. Quantas vezes nós estamos vindo para a igreja, estamos ouvindo a palavra, mas nós estamos nos corrompendo com o adultério, com a Aleluia. prostituição, É verdade, meu Deus. com a pornografia, Eita, papai é com a forte. mentira. Às vezes dentro de casa, às vezes na rua, nós nos corrompemos. Aleluia, Mas Deus. aqui, Elias, ele queria renovar essa aliança do povo com Deus. Glória a Deus. Porque Deus, ele era misericordioso também naquela época. Aleluia, Deus. Aí as pessoas, não, irmão, naquela época era olho por olho, dente por dente. Sim. Se eu não me arrependesse dos meus pecados. Oh, glória a olho por Deus. olho, dente por dente. É verdade. Mas se eu me arrependesse de coração, confessasse os meus pecados diante de Deus e me entregasse e buscasse a Deus, Deus ele se arrependeria. Aleluia, Deus. A ira dele sobre o povo e ia abençoar ao invés de amaldiçoar. Aleluia, E aí ele Deus. rejeitou o altar. Olha o que diz, versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor. Versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido e não sabido, porque todo mundo sabia, mas que fique conhecido que tu
que tu és Deus de Israel. Aleluia, E que eu Deus. sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Glória a Deus. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração destes voltar para ti. Aleluia, Ali Deus. era uma reconciliação. O povo estava desviado. O povo estava com a sua vida, o seu altar entregue a um Deus estranho, a uma imagem, a uma escultura. Eles já não oravam mais a Deus. Às vezes, eu vejo a bispa ela chamar para orar, para buscar. Aleluia, Deus. E isso é para que o povo ele tenha um relacionamento com Deus. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos. Eu considero o relacionamento com Deus como um relacionamento do marido com a esposa. Glória a Deus, é verdade, meu Quanto Pai. mais intimidade você tem com a sua esposa, mais próximo vocês estão. Aleluia, Quanto Deus. mais intimidade você tem, mais vocês vão se afastando. É assim que Verdade. é. E é arriscado o casal se separar por causa disso. Verdade. Assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, quanto mais eu aprendo a respeito de Deus, através da palavra, mais eu tenho intimidade com Deus. Aleluia, Deus. Eu oro dizendo, Senhor, Glória a Deus. eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. Mas eu não leio a Bíblia. Mas eu não oro. Mas eu não jejuo. Eu não busco a palavra. Ao contrário, ao invés de buscar a Deus, ao invés de orar, eu estou buscando os desejos da minha carne. Glória a Deus. Eu estou me prostituindo. Eu estou adulterando. Eu estou buscando coisas inúteis na internet. Porque olha só, você é crente, não é quando você está aqui na igreja. Você prova para Deus que você é crente quando você está sozinho. Quando você está ali no oculto onde o apóstolo não está te vendo, onde o diácono não está te vendo, onde a tua esposa não está te vendo, onde o teu marido não está te vendo, aí você prova que você é crente. Porque às vezes a gente diz ninguém está me vendo, Aleluia. mas Deus, Ele está com os olhos desse tamanho, Glória a Deus, Senhor. vendo todas as coisas que você faz. Aleluia, meu Pai. Sabendo dos teus pensamentos, conhecendo os teus planos e projetos. Deus conhece tudo. Podemos até nos esconder do homem, mas quem pode se esconder de Deus? Né? Precisamos entender que a nossa vida era esse altar aqui que Elias ele restaurou, o qual ele pegou aquelas pedras, as 12 pedras, e fez um novo altar. A minha vida, a sua vida é um altar onde nós precisamos queimar incenso. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Que eu posso dizer que eu posso estar fazendo as coisas corretas. Aleluia. O exemplo disso foi quando a arca ela ficou na casa de Aminadab por 20 anos, ou mais de 20 anos, por 20 anos, né, pastor? Por 20 anos na casa de Aminadab. E aí, Davi resolveu ir buscar. Ele foi buscar a arca. E a palavra de Deus fala que ele pegou a arca e colocou numa carroça nova. E Davi ia na frente cantando, dançando. Glória a Deus. Mas só que tinha algo errado. E no momento em que as carroças, os bois iam puxando a carroça, eles tropeçaram e a arca ia caindo. E a palavra de Deus disse que usar. Ele foi pegar, estendeu as mãos para poder segurar a arca. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi fulminado. Meu Deus. Morreu. Aleluia, queimado, Deus. cozido por dentro. Aleluia. Aos olhos daqueles homens, estava certo. Estava tudo correto. Davi estava certo que ele estava fazendo as coisas corretamente ali. Estava cantando. Estava louvando. Aleluia. Aleluia, Quantas vezes Deus. isso acontece conosco? Quantas vezes a gente acha que está tudo certinho na nossa vida? Verdade. E de que forma você está trazendo a arca na tua vida? Aleluia, Deus. A presença de Deus. Glória a Deus. E às vezes a gente está cantando,
Verdade. até mesmo pregando. Mas e a minha vida? De que forma está a minha vida? Aleluia, Deus. A minha vida diante de Deus ela é como uma peça íntima. Somente eu sei como está. Glória a Deus. Deus conhece todas as coisas. Aleluia, Deus. Aqueles homens ali, eles estavam trazendo a arca de forma errada. E aquele homem foi fulminado porque ninguém poderia tocar na arca. E a palavra de Deus diz que Davi ficou indignado por causa daquilo. Porque deu errado os planos dele. Estava fazendo as coisas erradas, trazendo a arca de forma errada e ainda se indignou. Eita, E isso papai. acontece conosco, porque não dá certo, porque a coisa está dando errado. E eu fico indignado, revoltado. Meu Deus, é palavra, Deus. Deus não está me ouvindo. É verdade. Uma Glória a Deus. Aleluia. Certa vez, eu conversando com uma diaconisa lá em Belém, ela me contando sobre o esposo dela, só via falando mal dele. Meu Porque o Deus. meu marido é isso, porque o meu marido é aquilo, porque ele não quer vir para a igreja, porque ele não quer se converter, porque ele é isso e aquilo. E os meus filhos também, os meus filhos só querem saber de droga, só querem saber de Misericórdia, Deus. Mas ela me contava também Aleluia, Senhor. que ela era brava demais em casa. Aleluia, Deus. Disse daquilo. Misericórdia, Pai. E aí eu só escutava aquilo dali. E aí eu chamei ela e disse, por favor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não duvido que a senhora é uma mulher de Deus. Mas o seu marido ele consegue ver Jesus na sua vida? Glória a Deus. Eita, Deus. Ela me olhou com aquele sorriso de que não gostou daquilo que eu É falei. assim mesmo. Aí ela bateu no meu ombro e disse assim, rapaz, eu vou embora. Diaconisa. Aleluia, Deus. Uma semana depois ela foi para a igreja. Uma semana depois ela apareceu na igreja. Eu era diretor do diaconato. E ela era minha liderada. Ela estava debaixo da minha liderança. E ela não me ligava. Ela não me ligou. Ela não disse do porquê não foi para a igreja mais. Eu também não liguei. E também não fui para a casa dela. Aí uma semana depois ela chegou num dia de domingo. Sem uniforme. Sentou lá atrás. Quando terminou o culto, ela, irmão, por favor, senta aqui que eu quero conversar com o senhor. Aí ela disse assim, irmão, me perdoa. Aí eu fiquei assim, o que eu fiz para essa mulher? Eu nem me lembrava mais. E eu disse assim, o que foi que aconteceu? Irmão, o senhor, naquele dia, o senhor me falou que o meu esposo não estava vendo Jesus na minha vida. E eu quero pedir perdão para o senhor, porque eu pensei que o senhor estava dizendo que eu não tinha Jesus. Mas eu entendi que o senhor falou que eu não estava mostrando Jesus na minha vida para o meu marido. Aleluia, Eu Deus. mostro Jesus aqui na igreja. Glória a Deus. Eu mostro Jesus quando eu vou evangelizar, quando eu vou falar de Jesus. Mas na minha casa, onde é o principal lugar que eu tenho que ganhar todo mundo, eu não mostro. Aleluia, Deus. Às vezes é assim que acontece. Assim mesmo. Às vezes a esposa ou o marido, às vezes acha que vai ganhar a esposa batendo com a palavra na cara dela. Meu Deus, é Não é forte. assim. A palavra de Deus diz que não é pela violência, mas é pelo amor, é pelo Espírito Santo. O meu altar, enquanto ele estiver desconcertado, Deus nem ouve a minha oração. Aleluia, Deus. Deus diz lá no livro de Jeremias: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para me abençoar, nem surda os meus ouvidos para que não me ouça. Glória a Deus. Mas os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aleluia, Nós Deus. precisamos entender que Deus, Ele, fala novamente, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele simplesmente é um Deus justo, ao ponto de fazer Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. E aí eu pergunto novamente, como é que está o meu altar? Como é que está o teu altar diante de Deus? De que forma as pessoas estão vendo a tua vida? Glória a Deus. Como é que eu estou conduzindo a arte do Senhor? Uma vez
no grupo de homens aqui, nós estávamos falando a respeito do levita. Se a gente for ler a respeito do que verdadeiramente é um levita, às vezes a gente pensa que levita só é aquele que canta, mas levita é aquele que leva a presença de Deus. Glória a Deus. E eu como homem, você como mulher de Deus, você como homem de Deus, nós precisamos saber conduzir como levita. Aleluia, Deus. Não é somente eu estar numa vida de oração, não é simplesmente eu estar numa vida de leitura, estudo da palavra, em jejum, mas eu também tenho que ter o caráter de Jesus. Glória a Deus. Porque o que adianta eu pregar aqui, trazer a palavra, mas a minha esposa ter uma ideia totalmente deturpada do que eu sou aqui? Verdade. Não adianta. Não adianta os meus filhos me verem em casa como um capetado, entendeu? Eu estou pregando aqui na igreja. Meu Deus, é forte. Eu tenho que trazer, externar o que eu sou aqui dentro, lá fora, Aleluia, Deus. no meu trabalho. Glória a na Deus. minha casa. Nós precisamos mostrar realmente o verdadeiro cristão que está. Oh, aleluia, Deus. Soltar aquilo que está preso, que é o verdadeiro Jesus na nossa vida. Glória a Deus. A obediência é melhor do que sacrificar. Verdade, Pai. Aleluia. Aleluia, Às vezes Deus. nós queremos o fogo de Deus. Ah, Deus, derrama fogo. Derrama fogo sobre mim, mas como é que está o altar? Meu Deus. Deus derrama, Senhor, meu Deus, mas como eu estou conduzindo a altar? Meu Pai é forte. A palavra de Deus diz que a gente não tem, naquela época, o povo não poderia acender o altar com fogo estranho. Os dois filhos de Arão resolveram acender o altar com fogo estranho. E a Bíblia ela relata, lá no livro de Êxodo, que no momento em que eles acenderam, aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu com os Uzá. Eles foram fulminados, foram cozidos por dentro. Por fora, parecia aquela maravilha, parecia que não tinha acontecido nada, mas saía fumaça pela sua boca, pelos seus narizes, pelo ouvido. Meu Deus. Tudo era canto, Aleluia, Deus. porque eles foram fulminados. De dentro para fora. Porque eles trouxeram fogo estranho para o altar. Aleluia, Porque eles Deus. não obedeceram a voz de Deus. Eles ali eram sacerdotes e não levitas. O levita, ele conduz a presença de Deus. Oh, aleluia, O Deus. sacerdote, ele faz queimar o fogo no altar. Glória a Deus. Ou seja, você como um homem de Deus, na sua casa como um sacerdote, você como sacerdotisa dentro da sua casa, você tem que fazer o fogo ficar queimando no altar. Glória a Deus. Na sua casa. Oh, aleluia, Deus. E não afastar. Glória a Deus. Glória a Essa Deus. mulher, ela entendeu o que eu falei para ela. Antes de eu sair daquela igreja, aquela mulher, ela me chamou e disse assim: olha, esse aqui é o meu filho, César, lembra dele até hoje. Acostumado a entrar dentro do ônibus fazer assalto, acostumado a vender drogas, conheci ele. Né? Antes de eu sair, o homem ele era um obreiro. Glória a Deus. Obreiro. O filho da diaconisa que falava mal do filho. Meu Deus, é forte. Depois eu saí. Eu acredito que mais ou menos um ano depois, aquela mulher ela foi lá na igreja que eu estava. E aí ela veio para me contar que o esposo dela tinha aceitado Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Isso me deixou alegre. Por quê? Porque ela abriu o ouvido para a voz de Deus. Glória a Deus. E o coração. Aleluia, Deus. Aleluia. Meu irmão, você não sabe o quanto é importante nós oferecer a nossa vida a Deus. Aleluia, Deus. Porque dia desse eu vou contar aqui o meu testemunho. Desde quando eu cheguei aqui no Riacho Doce. Aleluia, Deus. E eu acho que eu já lhe contei, né? Já, né? Aleluia. Desde quando eu cheguei.
Quando eu cheguei aqui, vou falar só essa parte. Quando eu cheguei aqui, eu literalmente não tinha nem rede para dormir. Eu acredito. Nem rede. Daí minha esposa ali que não me deixou mentir. Quando ela me conheceu, não tinha nada. Aleluia, Só tinha Deus. um fogão que eu acho que ele só estava em pé por causa das sujeiras. Meu Deus. E a minha geladeira, Deus me livre, se abrisse a porta caía. É assim, não era, filha? O meu filho chegou e falou para ela, disse assim, rapaz, meu pai é o rei do quê? É o rei do quê? O William falava? Rei do mico. Porque eu saí de uma casa, fui levando a geladeira no carro de mão. No meio do caminho a porta cai. Sai levando a geladeira e correu atrás para poder entregar a porta. Oh, meu Deus. Então assim, o testemunho da minha vida, quando eu cheguei aqui, me ajudou até hoje. Considero um testemunho forte. Aleluia, Deus! Deus. Mas Glória a foi preciso acontecer algo para que eu pudesse enxergar as maravilhas de Deus. Aleluia, Eu Deus. estava agradando Deus. No livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 8, está escrito que aquele que vive no pecado jamais consegue agradar a Deus. Aleluia, Deus. Então, eu vivi uma vida aparente. Uma vida que, aos olhos das outras pessoas, eita, o homem de Deus. Verdade. Glória. Aleluia, Deus. Esse aí cospe fogo. Mentira. Eita, Deus. Mentira. Vivia uma vida de mentira. Um cristianismo na minha vida de mentira. Porque eu mesmo era mentiroso. Meu Deus. Meu altar vivia quebrado. A Aleluia. minha vida vivia totalmente errada. Vivia na igreja, vivia lendo a palavra de Deus. Às vezes tendo até oportunidade, mas a minha vida totalmente quebrada. Meu Pai é forte. Aleluia, Deus. Tudo que eu fazia não dava certo. Tudo dava errado. Tudo dava errado. Aleluia, Deus. E foi preciso isso acontecer. Eu ficava ajoelhado na frente de uma janela orando, chorando. Aleluia, Deus. Ele não me ouvia. Porque eu achava que eu estava agradando a Deus. Glória a Deus. Mas eu era um Aleluia, Deus. mentiroso, um adúltero, um prostituto, Meu um Pai. imoral. É o que eu era. Aleluia, E às vezes Deus. nós estamos nesse nível, e queremos que Deus ele abra a janela do céu, e do jeito que nós estamos, quer que Deus ele desça no trono para abençoar. Meu Deus. Mas não é assim. Eu preciso consertar esse altar. Eu preciso ajeitar o holocausto, preparar para o fogo cair. Aleluia, Deus. As cinzas velhas e colocar madeira nova. Glória a Deus. A forma com que eu estava conduzindo a minha vida era caminhando para a destruição. Mesmo indo para a igreja, mesmo lendo a palavra, eu estava tendo uma vida errada. Aleluia, Deus. Mas eu não reconhecia isso. Às vezes, a Gesina me falava, quantas vezes, ela já brigou comigo muitas das vezes. Eu vou contar isso para vocês. Ela já se estressou comigo muitas vezes, eu errado, eu não aceitava o que ela falava, não aceitava, porque para mim eu estava certo, mas eu estava totalmente errado. Aleluia, Eu Deus. demorei muito para poder entender isso, Glória a para Deus. aceitar, Aleluia, Deus. mas a partir do momento que eu aceitei, que eu fiz realmente uma análise real da minha vida, Glória a Deus. a partir do momento que eu entendi que enquanto eu estivesse levando essa vida, eu não ia conseguir agradar a Deus e de forma nenhuma as bênçãos iam me alcançar. Oh, aleluia, Deus. Aí foi quando eu comecei a fazer a entrega realmente na minha vida. Eu comecei a consertar o altar. Glória a Eu Deus. conduzir a arca de Deus de forma correta na minha vida. Deus começou a abençoar. Oh, aleluia, Deus Deus. começou a abrir as portas, mas foi preciso eu levar um choque daqueles desfibrilador, quando a pessoa está morrendo, que o médico coloca aquele choque no coração. Foi preciso isso. Glória a Deus. Foi preciso eu apanhar. Aleluia, Foi preciso Deus. eu chorar para que
Deus ele pudesse me fazer entender que eu precisava de uma mudança. Glória a Deus. O altar da sua vida e a forma como que você conduz a arca é que vai determinar o seu futuro. Aleluia, Deus. Davi, ele conduziu de forma errada, ele ficou com medo de conduzir a arca. E a palavra de Deus diz que ele deixou na casa de um homem chamado Obed-Edom. Verdade. E olha só a diferença. A arca ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. A Bíblia não relata de que ele foi abençoado, não relata. É verdade. Mas passou alguns dias na casa de Obed-Edom. E a palavra de Deus diz que Deus abençoou Glória a Deus. a sua casa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu fico imaginando um homem que parava numa tapera na beira do caminho. Ele morava afastado da cidade. Obed-Edom vivia uma vida de miséria. Mas de repente a arca vai para onde? Para dentro da casa dele. Glória a Deus. E aí, a diferença, sabe qual é? Lá na frente é a forma como que você trata a arca de Deus. Aleluia, Deus. Ele foi indo para os campos, não demora muito ele ficar pensando na arca do Senhor estava lá. Quando ele chegava, ele estava aquele olhar, ele ficava adorando. Aleluia, Deus. Não tinha nada, mas a Bíblia relata que ele foi tesoureiro, que ele foi porteiro. Glória a Deus. Até guardião do tesouro do rei. Aleluia, Deus. Porque no momento em que Davi foi buscar a arca ali, eu fico imaginando que ele disse assim: Senhor, por favor, o Senhor pode até levar essa arca, mas eu vou junto com ela. Aleluia. Agora que eu conheci a glória de Deus, eu não vou deixar. Glória a Deus. Porque agora ela faz parte da minha vida. Aleluia, Deus. Alguns estudiosos dizem que Obed-Edom nem filho tinha. Mas, de repente, ele tinha filhos. Glória a Deus. Diz que os animais dele não davam cria. Mas quando Davi chegou, se maravilhou pela quantidade de bênção que Deus fez. Aleluia, Deus. E aí ele resolveu preparar as coisas. E ele preparou uma tenda e preparou as varas, chamou os levitas, mandou se consagrar e foram para poder pegar a arca e conduzir dessa vez da forma correta. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que eles chegaram até a tenda, o templo que eles fizeram, na verdade uma tenda, para poder guardar a arca, e chegaram com sucesso. Aleluia, Deus. Porque antigamente, a primeira vez, conduziram de forma errada, custou até a vida de alguém. E aí na segunda vez, ele trouxe a arca de forma correta. Glória a Deus. E aí, você vai esperar ser a custo da vida de alguém para poder consertar o altar? Meu Deus, é Para saber forte. conduzir a arca de Deus? Vai ser preciso alguém ser fulminado para que você possa entender que a forma com que está usando, aliás, levando a arca, está de forma errada. Aleluia. Não é preciso isso. Nós precisamos entender que basta a obediência. Aleluia, Deus. Glória, aleluia. Aí a palavra vem através do dízimo e oferta. Seja fiel, você vai ser abençoado. Seja fiel no dízimo e oferta. Mas nós sabemos que não é só isso. Verdade. Nós sabemos que não é somente ser fiel no dízimo e oferta. Aleluia, É necessário Deus. eu ser um dizimista ofertante, mas é muito mais crucial eu ser obediente à palavra. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que Sacrificar. sacrificar. Não que eu não vá dizimar, não que eu não vá ofertar, mas a minha vida tem que estar diante do altar. Aleluia, Deus. Eu preciso conduzir a arca do Senhor. Glória a Deus. Correto. Deus, Ele está de prontidão, esperando que nós venhamos nos arrepender do nosso pecado. Oh, aleluia, Deus. Às vezes a gente se arrepende e comete o mesmo pecado. Verdade. Isso aí não é arrependimento, é remorso. É assim mesmo. Judas, ele se suicidou, ele não se arrependeu, ele teve remorso e se suicidou.
Aquilo não foi arrependimento. E muitas pessoas acham e acreditam que ele fez aquilo porque se arrependeu de entregar Jesus. Ele não se arrependeu. Ele teve remorso. Ele tirou a própria vida porque teve remorso. E muitas pessoas cometem isso, não porque estão arrependidos do que fez, ou porque estão se sentindo coitadinho. O espírito de morte, às vezes, ele atua na vida de pessoas porque não obedecem à palavra de Deus. Aleluia, Deus. Uma vez eu conversando com a Jesuína, aí ela me fala assim, assim como ela teve a oportunidade hoje, né, de trazer a palavra de Deus me oferta, ela sempre fala, senta comigo, me ensina a trazer uma mensagem. Só que às vezes a gente está estudando, e aí vem Emanuel. Aí senta no meu colo e puxa a Bíblia para lá e puxa a Bíblia para cá. Ela bota, ela senta no colo dela, ela insiste e acaba não deixando. Aí às vezes a hora que a gente tem para poder sentar é na hora que ela dorme. Aleluia, Deus. Só que no momento em que ela dorme, eu estou assim, dormindo também. Mas às vezes é preciso de fazer um esforço. Aleluia, Deus. Ela me cobra. Ela me cobra essas coisas. Isso é preciso ter. A gente tinha estudo dentro de casa, eu e ela, a Ana, só que a gente parou. Mas isso aí é um costume que não tem que parar dentro de casa. Glória a Deus. É a forma com que você traz a criança. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ela vai aprender aquilo que você ensina. Aleluia, Deus, é verdade. A palavra de Deus diz lá no livro de Josué: não cesse de ensinar essa palavra. Glória a Deus. Lá na Arábia, criança com 12 anos já conhece como é que é o nome do livro? Não, Corão. O Alcorão. Criança de 12 anos já conhece o Alcorão de capa a capa, de cós salteados. É verdade. Enquanto nossos filhos, se perguntar um versículo, não sabem. Nós mesmos adultos, se a gente perguntar onde é que está escrito tal palavra, a gente fica voando. Verdade. Imagina uma criança. Eita, Deus é forte. E às vezes a gente quer ensinar, se a gente mesmo não conhece. Meu Deus, é desse jeito, Pai. Como é que eu quero ensinar se a minha vida, meu altar, está totalmente destruído? Aleluia, Deus. A palavra diz assim que ele dá sabedoria àquele que pede. Glória a Deus. Então, se eu não tenho sabedoria para poder conduzir a minha vida, eu tenho que pedir para Deus. Aleluia, Deus. Se eu não sei como conduzir a arca de Deus, eu tenho que pedir sabedoria para Deus. Oh, aleluia, Porque de outra Deus. forma, eu vou ser fulminado. Verdade, Pai. E a gente sabe o final de todas essas coisas. É o lago de fogo. E nós precisamos fugir desse lago de fogo. Aleluia, Deus. Só para encerrar, eu anotei aqui no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 e 8, uma palavra que está escrita assim, ó. Eu anotei aqui só para não estar procurando. Diz assim, ó: portanto, fomos sepultados na morte com Cristo por meio do batismo, a fim de que, assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aleluia, Deus. Dessa forma, unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja Aleluia, e Deus. nós sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo,
que estar lá, eu tenho que fazer morrer junto com ele, o velho homem. Aleluia, Deus. E do jeito que ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Glória a Deus. O melhor, se até lá, e se ele permitir, seremos conduzidos nos ares. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ver ele vindo nas nuvens. Porque eu creio que nós, dessa época, nós vamos ver a vinda do Senhor Jesus. Aleluia, Isso Deus. está acontecendo muito rápido. Eu vi uma reportagem de um homem que ele é da China. Ele é brasileiro, mas mora na China. Ele é um pastor. E aí ele disse assim: o Brasil precisa muito de oração. Aí o entrevistador disse: por quê? Ele disse: porque o Brasil não ora. Meu Deus. Aí, como assim não ora? O que mais a gente vê é vigília. Aí ele disse: mas o povo só busca para pedir algo, Meu Pai. porque quer algo. Só vai para o monte para poder receber uma bênção. E a Bíblia só mostra um que levou para o monte para receber uma bênção, para poder entregar algo. Aliás, Satanás, que levou Jesus no monte para oferecer as coisas do mundo. Meu Deus. Mas todos aqueles que foram no monte foi para oferecer sacrifício. Glória a Deus. E aí ele disse assim: sabe por que o Brasil ele precisa de oração? Porque no Brasil não tem perseguição. Aí ele: graças a Deus, a pessoa está me dizendo: graças a Deus não tem perseguição. Ele: pois é, só que se o Brasil for nessa vibe, o que vai acontecer? O povo não busca. Lá na China é um país intolerante. Vai andar de Bíblia lá no Japão, na China. Tu é louco? Tu é preso. Eles arrancam a tua língua. Meu Deus. E lá, o povo que é crente de verdade, eles buscam. Eles vão buscar, vão orar em cavernas. Eles vão para o porão para poder orar. O crente lá, que é crente de verdade, ele ora o tempo todo. Enquanto no Brasil, eles só oram se tiver uma perseguição. Misericórdia. Então eu estou orando para que no Brasil tenha uma perseguição, para que o povo possa buscar, para que o povo possa orar, para que o povo possa ter um avivamento, porque só vai ter avivamento quando houver perseguição. Você já reparou que na casa de Deus a pessoa só busca, a pessoa só ora quando quer uma bênção ou quando está sofrendo uma perseguição? Verdade. Quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, a pessoa quando está bem, a pessoa não busca, a pessoa não ora, a pessoa não jejua. Meu Deus. Glória a Deus. Enquanto Aleluia, lá, tendo problema ou não, eles buscam. Aleluia, Eles oram. Deus. Isso é avivamento. Glória a Eles Deus. pregam a palavra sem medo de ser pego. Enquanto aqui temos liberdade, mas não pregamos nem na calçada de nossa casa. Aleluia, Deus. E a palavra diz ainda mais que quando eu faço, quando eu deixo de fazer aquilo que eu posso fazer, eu estou prevaricando, portanto, pecando. Ou seja, se eu posso ajudar e não ajudo, estou pecando. Aleluia, Deus. Se eu posso ir evangelizar e não faço, eu estou prevaricando. Se eu vejo que alguém perto da minha casa precisa ouvir a palavra e eu não prego, eu estou prevaricando. Se eu vejo que alguém está prestes a tirar sua própria vida e eu não faço nada, eu estou prevaricando. Aleluia, Deus. Então, às vezes nós achamos que eu sou responsável apenas pela minha vida. A salvação é individual. Não é bem assim. Além dessas coisas, a palavra de Deus também tem um dos maiores mandamentos que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu só vou para a glória se eu amar o meu próximo. Aleluia, Eu Deus. só vou para o céu se eu tiver compaixão, amor por todos. Glória a Deus. Se eu estou orando, se eu estou buscando, se eu estou jejuando, se eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu não amo, eu vou para o inferno. Vai mesmo? Ah, Desse não, mas jeito. eu nasci na igreja. Você pode até ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, você pode ter
pregado, cantado na igreja, pode ter se casado na igreja, morrido na igreja, ser velado na igreja, e pode acordar no inferno. Desse jeito. Mas olha só, nós temos um escape, que foi Jesus que morreu naquela cruz. Aleluia, Deus! E é dele a nossa confiança. Glória a Deus! Para a cruz que está Jesus, onde estava Jesus pregado e morto, nós vemos ela vazia, porque ele ressuscitou por mim. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Deus é Deus, meu irmão. E o resto é o quê? Mal! É exatamente isso. Glória a Deus. Por que cochear eles de um lado para o outro? Como disse Elias. Aleluia. Precisamos tomar uma decisão. Eu acho que Aleluia, Deus. Deus contou uma história aqui de um cara que estava em cima do muro. Foi o senhor, irmão? Foi o senhor, né? Um cara que estava em cima do muro. De um lado estavam os anjos, dos outros estava o demônio. E os anjos diziam: vem. Foi irmão Éder? Foi o senhor? E do outro lado estavam os demônios só assim, ó. E aí ele olhou para o demônio e disse assim: por que vocês não estão me chamando? Os outros lá estão todos me chamando. Porque quem está em cima do muro já está do meu lado. Misericórdia, desse E às vezes jeito. nós estamos em cima do muro, meu irmão, sem saber. Quando eu não pratico a real vontade de Deus, eu estou em cima do muro, cortando nas garras do capim. Eita, Deus. O que é que eu ando fazendo? Eu não estou falando essas coisas para acusar ninguém, mas para reflexão. Aleluia, Deus! Nós possamos entender de que forma nós estamos andando, de que forma as pessoas lá fora estão nos vendo. Glória a Deus! Às vezes a gente fala assim: fulano fica observando a minha vida, fica falando isso, fica falando aquilo, deixa eu falar, meu irmão. Glória a Deus! Porque olha, nós somos o outdoor de Cristo. Aleluia, Deus! E tem que falar. Se você está fazendo coisa errada, vamos falar. Você está fazendo coisa errada. Agora, se você está conduzindo a sua vida de forma certa, as pessoas vão olhar lá, vai no nome de Deus. Glória a Deus! E é assim que é. As pessoas olham para a tua vida para quê? É para falar mesmo. Seja bom ou seja ruim. Assim mesmo. Mas eu não gosto de que falam da minha vida. Então onde foi de forma correta? Glória a Deus! Eu não gosto porque as pessoas ficam falando isso, falando aquilo. Conduza a sua vida de forma agradável. Aleluia, Deus! Enxergar e falar, lá vai o nome de Deus, lá vai uma mulher de Deus, um homem correto, uma mulher correta. A partir do momento em que você conduz a sua vida, Glória a Deus! o altar está correto. Aleluia, Deus! Sendo fogo, a sua vida está com a arca de Deus sendo conduzida da forma errada. As pessoas vão falar assim, mas vão falar bem de você. Aleluia, Deus! As pessoas vão dizer: lá vai o falso crente. Meu pai é desse jeito. E é assim que acontece. Não é de outra forma, não. E nem tem que ficar com raiva. Aleluia, Deus! Amém. É para a honra e glória de Deus. Estão falando mal, eu vou consertar. Glória a Deus! Alguma coisa eu estou fazendo errado, para que venham falar mal. Glória a Deus. Ninguém fala mal porque a pessoa não está fazendo nada. Mas quando a pessoa está fazendo correto, dificilmente alguém fala. É verdade. Então eu tenho que preservar a minha vida. Aleluia, Eu tenho que Deus! conservar a minha vida cristã. Porque eu não posso ser um mau testemunho. Porque tem mais gente para poder falar mal do que para poder falar bem. Então, como eu ando é o que vai fazer a diferença lá na frente. Aleluia, a bênção de Deus! Ela vai perseguir aqueles que obedecem à palavra de Deus. Glória a Mas Deus! palavra de Deus também diz que maldições alcançarão e perseguirão aqueles que desobedecem à palavra de Deus. Aleluia, Deus! Nós Amém! precisamos entender essas coisas. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus! Deus, lá no livro de Deuteronômio capítulo 8, ele falou todas essas coisas. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires atentamente com todos os seus mandamentos, então virá sobre ti e vos alcançarão
todas essas bênçãos. Aleluia, E aí ele Deus. começa a falar de todas as bênçãos na tua casa, no teu trabalho, na tua saúde, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Sabe o que significa isso? É a bênção plena de Deus na vida do cristão. Aleluia. Aleluia, Mas Deus. também é um peso e duas medidas, porque se eu desobedecer, lá no capítulo 28 mesmo, o versículo eu não me lembro muito bem, mas diz: se eu desobedecer, então virão sobre mim e me alcançarão todas essas maldições. Glória a Deus. E olha, se você ler, é muito mais maldição do que bênção. Meu Deus. Muito mais. Então o que eu quero para minha vida? Porque repare, aquilo que você quer para você, você vai querer para a sua família. Na sua família. Porque não recai só sobre você. Recai sobre a esposa, sobre o marido, sobre filhos, sobre todos dentro daquela mesma casa. Porque quando só o marido trabalha, ele adoece, o que acontece? Falta isso aqui, ó. E faltando isso daqui, falta isso aqui. Então, eu preciso entender que se a bênção de Deus não estiver na minha vida, o que vai ser é só maldição. Verdade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu quero que vocês façam uma reflexão hoje. Eu e você, nós vamos fazer uma reflexão a respeito da nossa vida. De que forma nós somos conduzidos à arca de Deus? Glória a Deus. De que forma eu estou sendo como um altar? Que tipo de fogo está na minha vida? É fogo de Deus ou é um fogo estranho? Que tipo de caráter eu estou mostrando dentro da minha casa, no meu trabalho e onde eu convivo? De que forma eu estou conduzindo a minha vida diante de Deus? O que é que eu ando olhando? O que é que eu ando falando? O que é que eu ando pensando? O que é que meu coração está desejando? São essas coisas que nós precisamos entender. Aleluia, Deus. E analisar a nossa vida. Aleluia. Jogue todo o lixo fora e traga o renovo de Deus agora. Glória a Deus. E faça essa reflexão em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do nosso Senhor Jesus.